Hotel, você é de Ares? Ah, gente, eu vou esperar um pouquinho, só para todo mundo entrar, e aí eu abro, senão eu tenho que abrir e minimizar o tempo todo aí o arquivo. Boa noite para todos novamente. Espero que vocês estejam bem. Meu cabelo tá todo arrepiado. Para quem entrou depois de tudo que eu falei, a gente vai pegar aquela listinha de exercícios que eu tinha postado para vocês na terça-feira passada e não deu tempo da gente chegar nela. Eu tinha falado, inclusive, que caso vocês tivessem tempo, que seria interessante que vocês olhassem, dessem uma olhada nela, só para poder gerar dúvida, para poder ver o que estava certo, o que não estava, para a gente poder corrigir hoje. E caso vocês não tivessem tido tempo, que não tinha problema, porque a gente ia comentar mesmo, tá bom? Então faremos isso, já estou compartilhando a tela com vocês, não estou, que mentira, né? Vou compartilhar agora. Então, a partir disso, aí sim, compartilhando a tela com vocês agora, eu vou abrir aí o arquivo junto com vocês, tá? Só vou minimizar aqui um pouquinho para eu poder enxergar aqui o chat, tá? Só meu rostinho que sumiu daí, mas não tem problema, porque vocês sabem que além da minha voz, meu coração está sempre com vocês. Ai, que lindo! Que declaração de amor. Vamos lá. Então vamos. Olhem aí. A gente vai avaliar, então, tudo aquilo que nós dissemos a respeito do uso da vírgula, ok? E aí, não só a vírgula, pode ser que em um ou outro exercício apareça algum outro sinal de pontuação, como de repente um ponto e vírgula, ou os outros sinais, como ponto de exclamação, dois pontos, ponto de interrogação e assim por diante, tá bom? Então a gente vai fazer juntos, ok? Não vou ficar falando que nem uma doida aqui sozinha. Olhem aí. Bem-aventurado, vírgula, pensei eu comigo, vírgula, aquele em que os afagos de uma tarde serena, de primavera, no silêncio da solidão, produzem o torpor dos membros. No período acima, usam-se as vírgulas para separar o quê? Eu compartilhei já, André. Não está aparecendo para vocês? Tá, né? Ah, bom. Ah, beleza. Gente, é verdade. Hoje parece que a net toda tá bugada, né? E não é só uma ou outra operadora. Pelo que eu tô entendendo, todo mundo tá com problema. Inclusive quem tem 3G, 4G, 5G, sei lá o que, tá com problema. Então, a minha aqui é fibra. Mas acho que a cabo tá bugada e as de celular também, internet móvel. Também acho que tá tudo bugado. São as manchas solares. Então vamos lá. Se der algum outro bug aí, me falem, tá? Então, de novo, André, tá vendo agora? Você tá visualizando aí? Todo mundo vendo bonitinho? Então vocês vão, tá bom. Então vocês vão avaliar o porquê da vírgula, das vírgulas aí, ok? Então, bem-aventurado, vírgula, pensei eu comigo, vírgula, aquele em que os afagos de uma tarde serena de primavera, no silêncio da solidão, produzem o torpor dos membros. Então, no período acima, usaram-se as vírgulas para separar o quê? Letra A, uma oração pleonástica. Letra B, uma oração coordenada assindética. Letra C, um adjunto deslocado. Letra D, elementos paralelos. Ou letra E, uma oração intercalada. Pensem, eu vou dar tempo para vocês pensarem.
No melhor estilo daqueles programas de auditório, sabem? Tipo, passa ou repassa, que acho que não é do tempo de vocês. Fantasia, não é do tempo de vocês. Mas é do tempo de vocês, por exemplo, Show do Milhão. Sim ou não? Gente, não liga, tá? Eu tô doido assim, mas é normal. E aí, quem conseguir chegar a uma conclusão fantástica, compartilha, por favor. C de Camaro Amarelo. Vamos ver. Quem mais? Quem dá mais? B de bola. Quem dá mais? Eu coloquei B também, o Theo. A gente tem que pensar, né? Claro. Olha lá, a Vitória já se arrependeu. Isso aí, Vitória. Graças a Deus que nós temos tempo para nos arrepender aí. Ó, letra A. Vixe, vamos pensar, hein? Posso falar, então? Posso comentar já ou os demais que não se pronunciaram ainda estão pensando? Se eu puder prosseguir, só me avisa, assim, der, pode, exceto as pessoas que já me responderam, né? Óbvio. Quem ainda não falou nada, dá para eu seguir já ou não? Pode? Então vamos lá. Olhem só, a gente, claro, que vai ter que avaliar situação por situação aí, tá? Então vamos pensar, primeira vírgula aí, ó. Bem-aventurado, vírgula. Isso é uma oração? Sim ou não? Não, né? Então a gente sabe que, na verdade, a oração é uma das orações. Bem-aventurado aquele em que os afagos de uma tarde serena de primavera, no silêncio da solidão, produzem o torpor dos membros. Concordam comigo que isto é uma oração? Sim, não, talvez. Eu não posso chamar o que está antes da vírgula de oração, porque não tem verbo, ok? Então, já que nós estamos utilizando vírgulas e que nós estamos avaliando se são orações pleonásticas, orações coordenadas ou oração intercalada, a gente tem que verificar quem é oração e quem não é. Maravilha? Então, a primeira oração que a gente tem aí, que a gente consegue enxergar é: bem-aventurado aquele em que os afagos de uma tarde serena de primavera, no silêncio da solidão, produzem o torpor dos membros. Maravilha. Segunda oração é: pensei eu comigo, certo? Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, pessoal, boa noite, pensei eu comigo, tem sentido completo? Sozinha? Sim, não, talvez. Respondam aí para mim. Se eu chegar aqui, então, falar bem-aventurado, porque não tem verbo, Isabela. Para ser oração, a gente precisa do quê? De verbo. Bem-aventurado é o quê? Adjetivo, né? Tudo bem? Então, de novo, se eu falar assim para vocês, pessoal, boa noite, pensei eu comigo, e não disser mais nada, tem sentido completo? Não. Logo, eu não posso dizer que nós tenhamos aí uma oração coordenada assindética. Por quê? Para eu ter orações coordenadas, eu tenho que ter justamente o quê? Só tenho duas orações no período.
As duas teriam que fazer sentido completo sozinha. Tudo bem? Então, você já descartou quem? A letra B. Ok? Que mais que dá para a gente descartar? A gente falar de oração pleonástica. O que seria uma oração pleonástica? Não faço a menor ideia, né? Vamos usar a cabeça? O que é um pleonasmo mesmo? É um recurso expressivo, uma figura de linguagem que é utilizada para quê? Para dar ênfase a uma ideia. Não é repetição de palavras, e sim repetição de ideias. Tem repetição de ideias entre essas duas orações, pessoal? Não. Então, você joga fora também letra A. Então, letra A e letra B, você já jogou fora por essa análise que a gente está fazendo. A letra C. Pensei eu comigo. É um adjunto isso, pessoal? É uma oração, não é? Adjunto é aquilo que é um termo acessório, lembram disso? Ou seja, pode ser jogado fora sem problema algum, mas não é uma oração. Então, a letra C, você jogou fora também. Elementos paralelos também não está parecendo que seja isso, né? Então, a única possibilidade que nos restou foi o quê? Oração intercalada. O que significa isso, pessoal? Exatamente o que ocorreu aí. Existia a oração, bem-aventurado aquele em que os afagos de uma tarde serena de primavera, no silêncio, a solidão, produzem o torpor dos membros. Só que eu peguei essa oração enorme, abri um buraco no meio dela e enfiei outra coisa lá no meio. Como que eu indico que eu fiz isso? Que eu realmente peguei, então, uma oração, abri um espaço nela, inseri outra informação lá dentro, justamente a partir das vírgulas. Então, essa oração, pensei eu comigo, é uma oração intercalada. Intercalada significa o quê? Que você, então, abriu espaço numa outra oração e você adicionou uma informação ali. Eu ia falar em fio. Pois é. Sim, não, talvez. Querem ver um outro exemplo em que a gente faz isso? Lá nas orações subordinadas adjetivas, é muito comum, né? A gente encontrar um pedacinho da oração principal antes da vírgula e o restante da oração principal depois da vírgula. E entre as duas vírgulas, o que eu tenho? A oração subordinada, quem? Adjetiva explicativa, que acaba virando uma oração intercalada. Não é o caso aí. Sim? Aí, no caso, o que eu vou ter? Bem-aventurado aquele que os afagos de uma tarde serena de primavera, no silêncio da solidão produz o torpor dos membros. Vai ser a oração subordinada da oração pensei eu comigo. Pensei eu comigo vai ser a oração principal. E toda essa oração enorme, que eu não vou repetir pela milésima vez, vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque quem pensa, pensa alguma coisa. Sim ou não? Sinalizem para mim, gente, se vocês entenderam. Então, dessa tá loucona, não entendi nada, repita. Por favor, me deixem saber. Que é difícil, né? Como a gente não tá vendo os olhinhos de vocês, as expressões de vocês, a gente não tem como saber. Tudo bem? Então, é com esta cara aí que este assunto de pontuação pode aparecer nas provas. Maravilha? Então, a gente tem que saber, de fato, em que terreno que a gente está pisando. Não é só, sabe aquele lance que eu frisei tanto, né, para vocês? Eu respiro ou boto a vírgula. Para com isso, porque esse é o aspecto fonético. Se eu estiver pronunciando em voz alta aquilo, né? Mas como a gente não está falando disso, a gente está falando de regra de pontuação,
a gente vai pensar, então, no aspecto sintático e semântico também. Tudo bem? Vamos lá, próxima para a gente ver se realmente a gente está deixando esse assunto mais claro na nossa cabeça. Assinale a alternativa em que o período está corretamente pontuado. Então, na letra A, uns trabalhavam, vírgula, esforçavam-se, vírgula, exauriam-se, ponto e vírgula. Outros gozavam, vírgula, não pensavam no futuro. A letra A e a letra B ficaram na mesma linha aí, né? Ficou encavalado aí. Letra B, e agora, José? Letra C, cauteloso que era, vírgula, nunca revelava realmente, vírgula, suas ideias. Letra D, afirmavam, vírgula, insistentes, ponto e vírgula. Era o reparo moral, vírgula, que queriam, vírgula, e não dinheiro. Letra E, com as graças de Deus, vírgula, vou indo, caríssima Rosália. Então, vocês têm que verificar em qual alternativa toda a pontuação está correta. E aí, para a gente falar se alguma coisa está errada, a gente tem que saber por que está errada, né? Não esqueçam disso. Olha, não é por nada não, mas eu achei essa lista excelente para treinar. Eu fiz com o pessoal da manhã até a questão 7, se eu não estou muito enganada. E foi ótimo. E é demorado mesmo, tá? Tem que ter paciência, porque tem que avaliar situação por situação aí. Ó, o Elvis já tá postando aí que é a letra E, a Ju que é a letra a Débora também, o Felipe também, e o Nilson estão com o Elvis, e a Karine está com a Ju e com a Débora. Vamos ver. Tem mais gente apostando na letra A. O Brandon, o Theo. E aí? A Vitória também, na letra E. Junto com o Nilson e o Elvis. Gente, exercício assim, né? Questões de pontuação requerem da gente extrema atenção. Porque às vezes você tem aquele autocompletar, sabe? Que é típico dos nossos olhinhos e do nosso cérebro, de você saber que não está lá a pontuação, mas seu cérebro autocompleta, né? Ou o contrário. Então tem que ter muita atenção. Eu sou a rainha em enxergar coisa onde não existe. Literalmente, tá? Não. No outro aspecto também, mas pensando aí no aspecto literal, eu sempre enxergo letras onde não existem, vírgulas que não estão lá. Eu sou muito doida. Vamos lá, ó. Eu vou fazer então junto com vocês, tá? O Elvis já trocou, ó. O Elvis ficou indeciso. Vamos lá, ó. Letra A. Uns trabalhavam, vírgula, esforçavam-se, vírgula, exauriam-se, vírgula. Por que as vírgulas foram colocadas aí? Porque eu tenho orações coordenadas assindéticas, concordam? Se eu disser apenas algumas pessoas trabalham ou algumas pessoas trabalhavam, maravilha. Outros esforçavam-se, maravilha. Outros exauriam-se, maravilha, ok? Então as vírgulas aí, até esse ponto, estão corretamente empregadas, porque nós estamos separando as orações coordenadas assindéticas. O que significa isso mesmo? Não existem conjunções entre essas orações. Então, para eu poder separá-las, o que a gente vai usar, então? As vírgulas, ok? Aí, na sequência, a gente tem o ponto e vírgula. Olha que legal. Lembram? A gente falou sobre essa utilização.
O ponto e vírgula vai ser utilizado tanto pelo fato de que no período já existem muitas outras vírgulas, quanto também para indicar oposição de ideias. Lembram disso? E é exatamente isso que está rolando aí, né? Porque enquanto alguns estão lá suando, né, literalmente ralando pra caramba, outros estão lá de papo pro ar. Então há oposição de ideias entre as orações. Então, ponto e vírgula corretissimamente aí empregado também. E aí, de novo, outros gozavam vírgula, de novo, para separar orações coordenadas assindéticas, não pensavam no futuro, ponto final. Então, não há motivo algum na alternativa letra A para que a gente diga que tem algum problema aí. Tudo bem? Então, automaticamente, a gente vai verificar o que está errado nas demais alternativas. Ok? Então, a correta é a letra A mesmo. Letra B. E agora, vírgula, José. Por que precisa ter a vírgula? Porque o José é quem mesmo na oração? O interlocutor, né? O vocativo, a forma que o emissor está utilizando para chamar a atenção da pessoa com quem ele está falando. Então, preciso, isso é regra, isolar sempre o vocativo do restante da oração através da vírgula. Então, deveria ser, e agora, vírgula, José. Ok? Letra C. Cauteloso que era, vírgula, nunca revelava realmente, vírgula, suas ideias. E aí, qual que é o problema? Pois é, Vitória. Ah, eu sou dessas também. E olha que eu falei, hein? A letra A e a letra B estão encavaladas. Eu também sou dessas. Vamos lá, ó. Letra C. Cauteloso que era, vírgula, nunca revelava realmente, vírgula, suas ideias. Não, gente. É normal, a gente está estudando juntos. E aí? Não fala isso não, que eu também vou ter que falar que eu também sou. Eu já contei isso pra vocês, gente? Acho que já, né? Não sei se vocês vão lembrar. Eu, há uns 2 anos atrás, ó, que loucura. Pessoa super consciente da sua própria saúde, né? Só que não. Há uns 2 anos atrás, eu, sei lá, em virtude do quê? Sinusite, rinite, sei lá, chatice. Eu, no verão também, acabei ficando com o ouvido completamente entupido, o ouvido direito. E fiquei assim, uns 2 meses, assim. E depois ele deu assim um estalo e beleza, parecia que estava tudo bem. Só que diminuiu muito a minha audição dele. Então, quando alguém fala comigo, eu sempre viro assim a cabeça do lado esquerdo. Só uso o fone do lado esquerdo, esses foninhos, né, que dá para separar, porque eu não escuto. Muito louco. Eu sei que eu preciso ir no otorrino, né, mas eu fujo de médico igual o diabo foge da cruz. Vamos lá, ó, André. Então, tamo junto nessa. Vamos lá, ó. Eu detesto médico, Vitória. De verdade, do fundo do meu coração. Por vários motivos, né? Entre os quais eles sempre erram. Vamos lá, ó. Cauteloso que era, vírgula. Nunca revelava realmente, vírgula, suas ideias. O que tá faltando aí, pessoal? Então, tô esperando vocês, né, passarem. E aí, o que tá faltando, ó? Lembram que eu não posso separar o verbo do seu complemento através da vírgula, exceto se eu tiver o quê? Um adjunto deslocado. Mas, se isso estiver ocorrendo, eu preciso então indicar que esse adjunto está deslocado tanto antes dele quanto depois dele. Seguiram a linha de raciocínio? Sim, não, talvez. Vou repetir. Como regra, nós sabemos que nós não podemos separar o sujeito do seu predicado através da vírgula e nem o verbo dos seus complementos, sejam eles objetos diretos ou objetos indiretos.
Essa separação através das vírgulas do verbo e dos seus complementos só vai poder ocorrer caso a gente tenha invertido a ordem direta aí dos termos da oração e a gente tenha deslocado o adjunto adverbial, ok? Então vamos prestar atenção nisso. Revelava. Quem revela, revela alguma coisa, concordam? Ele é um verbo transitivo direto. Como que deveria ser a ordem direta desses termos da oração? Nunca revelava suas ideias realmente. Ou seja, realmente é um adjunto adverbial, de modo, ok? Isso daí deveria aparecer, então, depois do complemento verbal. Só que o que o emissor dessa mensagem fez? Antecipou o adjunto adverbial antes mesmo do complemento, do objeto direto. Então, tem uma vírgula aqui, bonitinha essa vírgula. Tá faltando outra vírgula onde? Aqui, ó, depois de revelava. Então, deveria ser assim, cauteloso que era, vírgula, nunca revelava, vírgula, realmente, vírgula, suas ideias. Por que mesmo? Para indicar que nós estamos deslocando o adjunto adverbial da sua posição natural. Por quê? A posição direta dele deveria ser depois do objeto direto. Então, deveria ser nunca revelava suas ideias realmente. Aí não teria vírgula. Sim, não, talvez. Entenderam isso que eu falei agora? Sim? Letra D. Afirmavam, vírgula, insistentes. Precisa dessa vírgula aqui, pessoal? Não, né? Por quê? Insistentes é o quê? É um adjetivo, porém, ele está sendo usado aí como adjunto adverbial, né? É uma troca, inclusive, de classe gramatical que foi feita aí. Então, não precisava dessa vírgula aqui. Afirmavam insistentes. O que deveria ter aqui na sequência? 2 pontos. Era o reparo moral que queriam, sem vírgula. Essa vírgula não pode ter aqui. Por quê? Quem quer, quer alguma coisa. E essa vírgula está corretamente empregada, embora você possa ter olhado para isso aqui e pensado, poxa, tá errado, eu não posso usar a vírgula antes do E. Lembram? Nós vimos isso na semana passada. Se esse E estiver sendo empregado como uma oração, uma conjunção, adversativa, ou seja, indicando a oposição de ideias, ou se esse E estiver introduzindo uma oração cujo sujeito seja um outro sujeito diferente do sujeito da oração anterior, eu uso vírgula antes do E. Eu sei que muitas vezes bateram na sua mão antes de você colocar a vírgula antes do E. Mas existem 2 exceções em que eu devo utilizar a vírgula antes do E. Quais são mesmo? Se esse E estiver, então, com o valor de conjunção adversativa, significando mas, ok? Ou se essa próxima oração aditiva mesmo estiver introduzindo um sujeito diferente do sujeito da oração anterior. Aí a gente utiliza o E, ok? A vírgula antes do E, perdão. Mas qual o problema, então, da letra D? O fato de que essa vírgula está aqui, entre o verbo afirmar e o adjunto dele, não precisa. Esse ponto e vírgula aqui está fora, né? Porque eu vou explicar o que eles estavam afirmando, então eu deveria utilizar 2 pontos ou travessão. Essa vírgula aqui está equivocada, porque eu também não vou separar o objeto direto, né? Do verbo dele. E essa vírgula aqui está correta. Então, afirmavam insistentes, 2 pontos, outra versão. Era o reparo moral que queriam e não o dinheiro. Ou seja, é uma oposição de ideias. Tudo bem? Isso, Alisson. Exatamente. Aí teria
Insistentes, vírgula, afirmavam, dois pontos, ou travessão. O exemplo em que o exemplo é para morar o que queriam e não o dinheiro. Tudo bem? E a letra E, que foi a aposta de algumas pessoinhas aí inicialmente, o Elvis puxou uma trilha aí atrás dele, depois ele se arrependeu e voltou atrás. Com as graças de Deus, ok, tem vírgula aí. Vou indo. Caríssima Rosália, o que precisaria ter? Vou indo, vírgula. Caríssima Rosália, por quê? Caríssima Rosália é quem? O vocativo da oração. Então, com as graças de Deus, é o adjunto adverbial, de modo, ok? Vírgula, porque ele está antes do verbo. Vou indo. Aí eu preciso de outra vírgula para isolar o vocativo da oração. Então, a alternativa correta, cuja pontuação está corretíssima, letra A. Todas as demais apresentaram erros. Dúvidas? Sim, não, talvez. Sem problemas? Tá ok? Tá ok. Tem, Ju, nunca revelava suas ideias, vírgula, realmente, vírgula. Ah, não, desculpa, nessa ordem que você colocou não teria vírgula, que é a ordem direta. Nunca revelava suas ideias realmente. Não tem vírgula. É que do jeito que está no exercício nunca revelava, vírgula, realmente, vírgula, suas ideias. Está faltando uma vírgula, né? Mas nessa ordem direta que você pôs agora, aí não precisa. Não tem como justificar a vírgula. Maravilha? Dá tempo de fazermos mais uma, número 3? Vocês aguentam? Respondam aí para mim se vocês aguentam, por favor. Sim? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, porque tem a letra E, tá? Senão vocês não vão enxergar tudo aí. Não sei se dá para ver. Não, não vai dar, então eu vou aumentar de novo, aí eu corro para vocês verem, tá? Então, número 3, ó. Assinale o exemplo em que a vírgula foi usada para denotar uma pausa de valorização expressiva entre o sujeito e o verbo. Olha aí, vai contra tudo aquilo que nós dissemos. Porque eu não posso separar o sujeito do seu predicado. Porém, essa vírgula que foi usada aí, então, para separar o tal do sujeito do seu predicado, foi utilizada justamente para valorizar de forma expressiva aquilo que está sendo dito. Tudo bem? Letra A. Tudo ali era estável, vírgula, seguro. Letra B. Pois eu, vírgula, vou-me. Letra C. Sabia, senhor, vírgula, o de janeiro é de águas claras. Letra D. Se o negócio não se arranja, vírgula, eu estouro. E a letra E, que está lá em cima. O tempo, vírgula, que não existe, vírgula, é geralmente o que mais nos atormenta ou nos recreia. Então, eu vou voltar lá para as alternativas todas. Aí, se vocês precisarem ler de novo a letra E, vocês me pedem que eu suba a tela aí.
Pronto, amores. Quem vai se arriscar aí? Quem vai chutar? Em qual alternativa chutar? Não, né? Falar com consciência. Em qual alternativa vocês têm aí essa situação de separação do sujeito do seu predicado através da vírgula apenas para dar ênfase a ele? Vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho. Aí a gente vai ver. Lembra que é sujeito do predicado, hein? Olha só, por enquanto a alternativa B tá ganhando aí. Posso comentar? Então, ó. Letra A. Tudo ali era. Quem que é o sujeito do verbo ser? Tudo. Concorda? Não há divisão, então, entre o sujeito e o predicado. Estável, vírgula, seguro, essa vírgula está separando, então, dois itens que são classificados da mesma maneira, né? A classificação sintática deles é o quê? De predicativo do sujeito. Lembram que essa é uma das possibilidades da utilização da vírgula? A separação, então, de itens que estejam desempenhando a mesma função sintática? Lembram disso? Então, não pode ser letra A. Letra B. Pois eu, vírgula, vou-me. Quem que vai? Eu, né? Então, automaticamente, há uma divisão aí entre sujeito e predicado a partir justamente da vírgula. E é uma pausa expressiva, né? Pois eu, né? Dá uma dramatização aí. Pode ser essa, vamos ver as outras. Saiba o Senhor, vírgula, o de janeiro é de águas claras. Então, olha só, quem que é o sujeito do verbo saber? O Senhor. Não há vírgula, né? Entre o sujeito e o verbo. Se o negócio não se arranja, o sujeito do verbo arranjar é o próprio negócio. Eu estouro é outra oração, por isso a vírgula. E lá na letra E, o tempo é geralmente o que mais nos atormenta ou nos recreia, é uma oração. E que não existe a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, a única possibilidade é a letra B mesmo, que é o drama lá, né? Pois eu vou. Tudo bem? Então, a letra B. É um recurso expressivo, né, gente? Lembra disso, porque o ideal é que a gente não se utilize disso, da separação, então, que a gente não causa separação do sujeito do seu predicado através da vírgula. Maravilha? Sim, não, talvez. Então, é claro que a gente vai continuar com essa lista amanhã, né, pessoal? Amanhã nós temos aula de novo, depois a aula do Luiz e a gente finaliza ela. Ok? Querem falar alguma coisa? Desabafos, angústias? Não. Vocês vão falar coisas boas para mim. E aí? Eu quero mensagens positivas. Quem se habilita? Vou esperar vocês falarem algo bem positivo. Não para mim, de vocês. Para a gente poder encerrar. E aí? Fale uma coisa bem legal.
Tá calor, mas tem sorvete. Ai, que delícia. Quem mais? Vai fazer frio. Essa é a esperança, né, Guilherme? Esse é o nosso desejo. Não, mas tá um ventinho mais fresco, de fato. A lista ajudou bastante. Faltam 2 meses para as minhas férias. Estou confundindo um pouco. Claro que vai, Rafa. A gente vai juntas, ou juntos, né? Porque temos mais pessoinhas aí. Ó, gente, eu não quero ser otimista e antecipada, mas nós estamos com 23 graus agora. Amém, Jesus! Nós ficamos com 34 o dia inteiro. Já tá ótimo, né? É que dentro de casa a gente ainda tá com essa sensação de quente. Mas tá bom, né? Vamos ficar um pouco no quintal agora. Na rua, não é? No portão de casa. Não é para passear por aí. Queridos, um beijão então para vocês. Se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus, durmam bem. Colocar a cama no quintal. Essa é uma boa. E a gente se vê amanhã, então, tá bom? Beijão para todos. Depois eu compartilho essas aulas todas, inclusive a aula que o Evandir comentou da turma da manhã, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijos!